Vamos lá então. Retomando ao estudo do nosso livro A Gênese, nós estamos no capítulo 6, Astronomia Geral, como nós conversamos no nosso encontro anterior. Ele nada mais é do que uma atualização da expressão uranografia geral, né, que no dicionário tem o mesmo significado, mas que para a nossa linguagem atual, a astronomia geral é a mais pertinente, né? Então, muitas vezes, como eu comentei com vocês, essa pequena troca de palavras pode gerar, em muitos daqueles que estudam a doutrina espírita, um certo desconforto, por ter alterado o livro de Kardec, por ter alterado a passagem de Kardec, os comentários dele, né? Mas, na verdade, nesse capítulo nós estamos estudando ciência. E estudando ciência, nós vamos então recorrer àquilo que a ciência tem a dizer. O comentário que Kardec traz, e na verdade são as colocações do próprio espírito Galileu, através de Camille Flammarion, ele também fala sobre ciência. Então a ciência é uma linguagem universal que vai se atualizando conforme o tempo vai passando e como ela própria também vai evoluindo. Então não tenhamos nenhum tipo de preocupação em atualizarmos aquilo que Kardec traz em termos de conteúdo científico, ao contrário do que nós tratamos quando se trata de questões doutrinárias. Aí nós precisamos de um pouco mais de cuidado, um pouco mais de atenção, ainda assim colocando os critérios científicos como base fundamental, mas sem criarmos aquilo que não existe em nome de paixões, em nome de crenças infundadas. Então, é bem diferente falarmos de conteúdo doutrinário e falarmos de uma análise científica. Então, astronomia geral é o tema do nosso estudo de hoje. Nós estudamos no primeiro item, aqui do nosso livro A Gênese, o tema é o espaço e o tempo. Falamos um pouquinho sobre o espaço, que ainda assim traz para nós uma quantidade enorme de ideias, como por exemplo nós temos vários documentários que são produzidos quando se fala em ciência, quando se fala em astronomia, tem até mesmo documentários como Cosmos, documentários produzidos pela National Geographic. Inclusive tem ali 2 episódios do National Geographic de uma série chamada Além do Cosmos. Vocês vão encontrar com facilidade lá no YouTube, está disponível para quem quiser assistir. Um falando sobre o espaço. O programa se chama Teoria da Relatividade. Então isso foi transmitido em 2012. Então, nessa teoria da relatividade, nós temos ali o espaço, avaliado a partir dessa perspectiva, e temos também o tempo, falando a partir desse entendimento. Então, trazemos ali a visão de Einstein, né? Tem até aquela história que a gente fala, que o tempo é muito relativo. Nós podemos até medir o tempo através dos instrumentos, hoje, com toda a precisão, na análise de átomos, né, que definem para nós a precisão do tempo, mas a impressão que o tempo é percebida por cada um, como diz o próprio Einstein, então tudo é muito relativo. Isso depende da minha pressa, isso depende do meu estado emocional, depende do meu estado psíquico, depende das circunstâncias que me estimulam para poder definir exatamente o que significa o tempo, né, ou entendimento desse tempo. Então nós temos ali várias e várias situações e vários campos da ciência que procuram estudar. Pode parecer algo dispensável, e tanto não é dispensável, que nós vimos aqui, pelo menos para nós que somos estudantes da doutrina, que o próprio Allan Kardec e os espíritos têm essa preocupação também de passarem para nós esse entendimento do que é o espaço, do que é o tempo e do que é a matéria. Então nós vimos no nosso último encontro tivemos uma visão
ainda que superficial, mas já introdutória, para essa questão do espaço. E agora nós vamos entrar no item número 2, falando sobre o tempo. Nessa introdução desse documentário que eu falei para vocês sobre o tempo, do National Geographic, tem aqui uma pequena sinopse no vídeo, que é curiosa, diz assim para nós: a distinção entre passado, presente e futuro é apenas uma ilusão teimosamente persistente. A gente lê isso, acha bonito e segue adiante sem maiores cogitações. Já pensaram realmente o que isso quer dizer? Pensaram nas consequências para a física, a filosofia, a religião, a própria vida em si? Isso de deixar qualquer um tonto e inteiramente desarvorado. E aqui depois ele continua com a apresentação do vídeo, né? Então, para quem quiser, deixo essa recomendação. É só colocar no YouTube a palavra tempo e vocês vão encontrar então a série Teoria da Relatividade, o Tempo, da National Geographic. Aqui, Galileu Galilei, então, ele traz para nós uma colocação interessante que vai nos estimular, na verdade, para estudarmos essa questão do tempo a partir da visão que ele tem. Então é uma visão também relativa do tempo. Ele tinha uma visão científica do século XIX, porque ele passou nessa época, embora ele tenha vivido naquele período do século XVI, e também sendo espírito, isso que é mais importante, um espírito para falar do tempo, ele tem uma percepção muito diferente de nós encarnados, daquela que nós encarnados temos também. A questão do tempo para nós, ela depende muito de estímulos geográficos, de estímulos climáticos, de estímulos biológicos. Então nós vamos percebendo ali quando é dia, quando é noite, é algo instintivo para nós. Até mesmo nessa questão do tempo, certa vez eu comentei com vocês sobre o comportamento dos seres vivos, dos animais em especial, durante os eventos que acontecem aqui no nosso mundo. Aí eu me lembro de aproximadamente 1993, 94, nós tivemos um eclipse aqui no hemisfério sul, e aqui em São Paulo foi muito bem percebido, no hemisfério sul do Brasil, ali do centro-sul do Brasil. O Sol realmente era um eclipse parcial, mas muito intenso, e fez com que toda essa região do centro-sul do Brasil pudesse ver, por volta ali das 10, 11 horas da manhã, esse evento. E eu me recordo de uma equipe de biólogos que eles trabalhavam no zoológico lá de Foz do Iguaçu. E nesse experimento, na verdade, era uma tentativa de analisar o comportamento dos animais durante uma situação como essa. Eles registraram o seguinte: quando deu por volta de 10, 11 horas, quando o dia começou a ficar um pouco mais escuro, em virtude desse eclipse, os animais naturalmente foram para suas tocas. Isso dentro do laboratório, dentro do zoológico. Então as aves, os mamíferos, os roedores, de modo geral, né, também ali, todos eles então foram para suas tocas, como se aquele pequeno escurecimento representasse para eles já o momento do repouso. Então nós vimos o quê? Que o tempo para nós, com o corpo físico, é muito diferente para um espírito. Até mesmo lá no Livro dos Espíritos, eles falam que o tempo tem uma outra percepção, o tempo é visto de um modo diferente. Então o que Galileu Galilei trouxe para nós foi essa visão mais filosófica, para nos estimular nesse entendimento, principalmente pelo fato dos espíritos terem uma percepção maior dessa ideia da eternidade, ou da imortalidade, melhor dizendo. Então, se o espírito consegue entender que ele é imortal pelo fato de vislumbrar o seu passado e começar a fazer uma projeção do seu futuro, nós aqui no mundo físico não conseguimos fazer isso. Exatamente pela limitação que nós sofremos,
pelo corpo físico e pelo ambiente material em que nós nos encontramos também. Então vamos aqui ao texto, ver exatamente o que Galileu passa para nós sobre essa questão. O tempo, assim como o espaço, é um termo que se define por si mesmo. Dele podemos fazer uma ideia mais exata, estabelecendo sua relação com todo o infinito. O tempo é a sucessão das coisas. Aqui no rodapé, atualizado pelos revisores da editora Celde, nós temos aqui atualmente: o tempo é definido como a sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc., envolvendo para o homem a noção do presente e passado e futuro. Então aqui é até engraçado, como eu li para vocês aqui naquela introdução do vídeo lá no YouTube, fala para nós que a princípio o entendimento é esse. Nós podemos dizer assim que praticamente materializamos o tempo em função dos eventos geológicos, geográficos e astronômicos que acontecem aqui no nosso mundo. Mas fora desses eventos, nós continuamos ainda tendo uma evolução no universo, e essa evolução também é registrada como tempo. Então temos aqui ainda continuando. Está relacionado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão relacionadas ao infinito. Vamos supor que estamos na origem do nosso mundo, na época primitiva, em que a Terra ainda não se movia sob a divina impulsão, em uma palavra, no começo da Gênese. Isso a gente lembra, segundo segundo os dados que são apresentados hoje pela ciência, o nosso planeta ele tem aproximadamente, o nosso universo, hoje é medido dentro dessa ideia do tempo, de 13,8 bilhões de anos, ou 13,4 bilhões de anos, dependendo da fonte que nós temos. Mas independente de 0,4 bilhões de anos, isso não vai alterar os tantos bilhões que nós temos hoje. E a nossa Terra, 4,5 bilhões de anos. O nosso Sol, aproximadamente 5,5 bilhões de anos. Então, imaginarmos algo tão distante da nossa realidade, simplesmente vira um número que é uma estatística. Tantos bilhões de anos. Nós mal conseguimos entender, muitas vezes, o que são 50 anos, o que é um século, o que são alguns poucos séculos. O máximo que a gente consegue entender é exatamente o registro dos eventos históricos que estão registrados nos livros de história. Então sabemos que o Brasil foi descoberto há aproximadamente 500 anos, sabemos que Jesus viveu aqui no nosso mundo há aproximadamente 2000 anos, então simplesmente vamos registrando os dados. Mas não conseguimos ainda vivenciar esse tempo exatamente pelo fato de estarmos restritos ao mundo material. Como eu falei para vocês, já no mundo espiritual é diferente, porque o espírito consegue não apenas ter um entendimento melhor a respeito do tempo dentro dessa visão da história, como ele mesmo, recobrando as suas memórias anteriores, consegue também se ver fazendo parte desse tempo. Bom dia, pessoal, beijo, Lê. Fazendo parte desse tempo. Então ele consegue lembrar das suas tantas encarnações, como aconteceu, por exemplo, com Emmanuel, escrevendo aqueles livros, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo. Então ele foi lembrando da sua própria vivência durante aqueles eventos. Então no mundo espiritual ele consegue olhar além da barreira da matéria. Então aqui para nós, como foi colocado, ele diz assim, que está relacionado à eternidade, do mesmo modo que essas coisas estão relacionadas ao infinito. E colocou para nós aqui supormos aquela origem do nosso mundo no começo da Gênese. Então ele dizia assim, então, o tempo ainda não havia saído do misterioso berço da natureza,
e ninguém pode dizer, referindo-se a séculos, em que época estamos, uma vez que o balancim dos séculos ainda não está em movimento. E aqui entramos num outro fato curioso, que até mesmo hoje os cientistas levantam essa questão. Eles dizem assim, que o universo surgiu a partir do Big Bang, naqueles 13,4 bilhões de anos, e eles perguntam, e antes do Big Bang, o que havia? Será que o tempo ainda era contado antes disso? Ou o tempo só começou a ser contado a partir daquela grande explosão? Então já começa a dar um nó na nossa cabeça. E isso é muito bom, porque esse nó significa que nós estamos estimulando a nossa imaginação, estimulando a nossa criatividade e até mesmo também estimulando a nossa inteligência. De pensarmos que esse tipo de raciocínio ele é limitado, que ele vai até mesmo somente até onde nós conseguimos compreender, ainda que essa compreensão seja relativamente limitada a partir das nossas percepções. Então ele diz assim, mas silêncio. A primeira hora de uma terra isolada soa na sineta eterna. O planeta se move no espaço e desde então, à tarde e manhã. Para lá da Terra, a eternidade continua impassível e imóvel, ainda que o tempo avance em relação a muitos outros mundos. Sobre a Terra, o tempo substitui a eternidade, e durante uma determinada série de gerações serão contados os anos e os séculos. Galileu quis dizer o seguinte, que nós podemos entender o tempo no nosso planeta imaginando o momento da sua criação. Aquela quantidade de massa que foi se compactando naquele tempo, naqueles 4,5 bilhões de anos, e a partir daquele momento em que ela começou a ser entendida como um planeta definitivamente, começou ali com o seu movimento de rotação, o seu movimento de translação e tudo mais. Então o tempo, poderíamos dizer assim, que ele começou a ser contado no nosso planeta a partir daquele momento. Até aí, um entendimento fácil para nós. Mas vamos voltar um pouquinho antes do nosso planeta se formar, colocando, por exemplo, quando o Sol se formou há 5,5 bilhões, há 1 bilhão de anos antes. Não havia então planeta Terra para a gente medir o tempo do jeito que nós entendemos. Como eu falei para vocês, o nosso planeta, o nosso tempo é manhã, tarde e noite, estações do ano, primavera, outono, verão e inverno. Vamos analisando o movimento das estrelas, a partir da nossa visão aqui do planeta. Se tirarmos o planeta, nós teremos outros planetas ou outros astros que continuarão registrando o tempo a seu modo. Terão ali o seu movimento de translação maior ou menor. Tem uma estrela que foi detectada por esses novos sistemas, né, de pesquisa, de investigação do espaço, em que eles encontraram uma estrela que ela girava em torno de si mesma aproximadamente 300 vezes por segundo. Isso não é nem sequer compreendido, entendido para nós. Então nós vemos assim que o nosso tempo aqui da visão do nosso planeta, ele depende dessas nossas referências. Mas antes dessas referências nós tivemos então o tempo continuando se desenrolando no espaço, vamos dizer assim. E aí então Galileu ele diz assim para nós que independente da existência do nosso planeta, o tempo continua agindo, avançando no espaço em relação a outros mundos. E mais do que isso, ele diz assim então aqui que a gente viu, para lá da Terra, a eternidade continua impassível e imóvel. Ele levanta a questão da eternidade. Entretanto, a nossa ciência sabe que o tempo começou a ser contado a partir, mais uma vez, do Big Bang, da origem do universo. E aí perguntaram, como nós comentamos, o que havia antes desse momento?
o que existia no universo antes desse momento, se é que existia alguma coisa. Então ele levanta a ideia da eternidade. Os espíritos afirmam isso. Os cientistas dependem de referências, porque até mesmo esse tempo, de 13,4 bilhões de anos, ele é contado a partir daquela explosão, e aí então a expansão das estrelas, do universo com esse movimento das estrelas, traz para nós essa referência, como se fosse uma régua temporal, em que eu meço daquele ponto até o presente. Então depende desse evento físico para nós. Transportemo-nos agora ao último dia desse mundo, a hora em que, curvada sob o peso da velhice, a Terra se apagará do livro da vida para não mais reaparecer. Então a sucessão dos eventos se detém. Os movimentos terrestres que mediam o tempo se interrompem e com ele o tempo chega ao fim. E aqui então está falando sobre o tempo a partir da visão do nosso planeta. Imaginar que nós chegamos naquele último instante em que o nosso planeta vai desaparecer. Eu sei que muita gente vai ficar assustada, tá, mas isso vai acontecer. Então daqui a alguns milhões, quem sabe bilhões de anos, nós teremos então a estrela, o nosso Sol, entrando naquele processo de supernova e acaba então engolindo todos os planetas que estão próximos. Então, a partir do momento em que nosso planeta deixa de existir, o tempo aqui também acaba, ele para de ser medido. Mas como foi colocado, o universo continua na sua evolução, continua na sua dinâmica. Esta simples exposição dos fatos naturais, que dão nascimento ao tempo, que o alimentam e deixam que ele se extingua, basta para mostrar que, visto do ponto de vista em que devemos nos situar para os nossos estudos, o tempo é como uma gota d'água que cai de da nuvem do mar e cuja queda é medida. Pois é, Bras. Todos os mundos, numa vasta amplidão, todos tempos diferentes e incompatíveis. Ao redor dos mundos, somente a eternidade substitui essas efêmeras sucessões e enche tranquilamente, como a luz imóvel, a imensidade dos céus, imensidade sem limites e eternidade sem limites. Essas são duas grandes propriedades do universo. Então, ou seja, espaço sem limite e eternidade sem limite. Para a nossa ciência, isso é impossível de aceitarmos, de imaginar alguma coisa que sempre existiu. Dentro da visão científica, tudo tem um começo, tem um meio que se desenvolve e tem um final. No caso de um espaço, todo espaço tem o seu limite. A grande pergunta é, até onde vai esse limite? Será que um dia nós vamos conseguir chegar no final? Imaginar que do universo, então imortalidade, ou melhor, eternidade e infinidade, que segundo o Galileu são duas propriedades do universo, dentro da nossa visão materialista, da nossa visão humana, isso para nós ainda é impossível, mas que na verdade ainda é incompreensível. O olhar do observador que penetra as incomensuráveis distâncias do espaço, sem jamais encontrar obstáculos, e o olhar do geólogo, que remonta além dos limites das eras, ou que desce maravilhado às profundezas da eternidade, onde eles um dia se perderão, agem de acordo, cada um na sua estrada, para adquirir essa dupla noção de infinito, extensão e duração. Ora, de acordo com esse raciocínio, será fácil entender que, sendo o tempo a relação das coisas transitórias, e dependendo unicamente das coisas que se medem, se, considerando o século terrestre como unidade, nós empilhássemos milhares e milhares deles para formar um número colossal, esse número nunca representará mais do que um ponto na eternidade,
do mesmo modo que milhares de quilômetros somados a milhares de quilômetros não são mais do que um ponto na extensão. Então aqui, só para dar um nó na nossa percepção, se pegássemos então cientistas que atuassem nessas áreas de análise do tempo, do espaço, quando Galileu colocou que empilhássemos milhares e milhares de séculos, eles não tinham essa percepção de idade do universo como nós temos hoje. Essa idade foi avaliada a partir das últimas décadas, quando, por exemplo, como eu comentei com vocês, Edwin Hubble, fazendo seus estudos e também as suas medições, percebeu que o universo estava se expandindo. E aí então fez lá a sua medida, que para nós não vem ao caso, já que isso nós não temos dados para avaliar isso, e mesmo que tivéssemos dados não teríamos competência para fazer essa avaliação. Os cientistas então chegaram a essa conclusão, de que o universo tem essa idade. Então aqueles milhares e milhares de séculos empilhados, segundo a visão de Galileu, já foi muito além agora desse nosso entendimento. Mas o detalhe que ele coloca para nós é que mesmo com essa ideia de tantos anos-luz, que é hoje a medição astronômica que nós temos para essas grandes distâncias, como também esses bilhares de anos, que também podem ser chamados como eras, dentro dessa nova visão, porque nós vamos empacotando o tempo, né? Primeiro nós empacotávamos os dias, aí eles viraram pequenos pacotes de semanas. Depois empacotávamos, viravam meses. No passado, os homens antigos, as sociedades antigas, empacotavam os dias para formar as estações do ano. Eram pacotes de frio, pacotes de calor, pacotes disso, pacotes daquilo. Depois, com o desenvolvimento dessa nossa ciência, da matemática, da astronomia, criamos então os anos, os séculos, criamos ali também os milênios, criamos as eras. Então, na verdade, conforme a gente vai aumentando essa nossa percepção, a gente vai criando novas formas de medições, exatamente para poder abranger essas grandes extensões. No caso que nós temos das medidas, o metro, poderíamos dizer assim, que se tornou uma medida padrão. Chegamos ali aos microns, chegamos aos nanômetros, que são as medidas menores que nós temos hoje, assim como chegamos nos quilômetros. Depois nós chegamos ali nas unidades astronômicas, que equivale à distância da Terra ao Sol, né, de 150 milhões de quilômetros. Aí, em vez de calcularmos por esses zeros, começamos a calcular com unidades astronômicas, a sigla UA. Depois passamos então, vendo essas grandes distâncias, e a partir do entendimento que nós tivemos a respeito da luz, da velocidade da luz, da composição da luz, vieram então os anos-luz, que equivale viajar naquele tempo todo à velocidade da luz, né, aqueles 300 mil quilômetros por segundo. Então, mesmo que nós tenhamos uma estrela, inclusive nós temos nessas investigações do telescópio Hubble, uma fotografia que mostra um local onde se encontram as galáxias mais antigas do universo. E eles fazem essa análise, analisando o espectro, né, da luz irradiada por esses astros e tudo mais. Então, se o universo tem ali 13,4 bilhões de anos, ou 13,8, aquela galáxia tem aproximadamente 11 bilhões de anos. 11 bilhões de anos, e ela se encontra a 3 milhões de anos-luz daqui. Ou seja, viajando à velocidade da luz, durante 3 milhões de anos, nós chegaríamos nessa galáxia. Então eu estou passando para vocês esses dados, que até nem são tão precisos assim, só para a gente ter uma ideia que conforme a nossa ciência vai evoluindo, nós vamos encontrando referências para estabelecer essas medidas de tempo e de espaço. Mas mesmo com esses números enormes, com esses zeros
usando notação científica, né, aquele 10 elevado a tantos, para poder dar uma ideia desse tamanho, isso seria muito pequeno se comparado com a eternidade e se comparado com a infinitude. Essa é exatamente a colocação que Galileu traz para nós. Porque por maior que fosse a extensão que nós conseguíssemos alcançar, ela seria muito pouco diante do infinito. Porque dá a impressão de que quando a gente alcança um número que é o maior possível dentro da nossa percepção, dá a impressão de que nós estamos chegando no final. Porque nós sempre pensamos assim, imaginar como se fosse um tanque de gasolina, ou então uma grande piscina. Tem uma piscina enorme e é uma piscina infinita, mas eu ponho tanta água nela que eu quase chego na boca. Só que na verdade o infinito não tem boca. E a maior quantidade de água possível seria uma pequena gota diante do tamanho infinito que essa piscina teria. Então seria como se nós estivéssemos correndo atrás do fim, correndo atrás do início do fim do tempo e correndo atrás da medida mais infinita que nós temos. Exatamente porque nós não conseguimos ainda entender o que significa alguma coisa que é eterna e alguma coisa que é infinita. A gente sempre acha que está chegando um pouco mais perto. Só que esse perto, na verdade, nós estamos apenas calculando o intervalo e calculando uma quantidade de massa. E o infinito e a eternidade continuam lá, abrangendo uma dimensão que nós sequer conseguimos alcançar. Continua para nós aqui. Assim, por exemplo, como os séculos estão fora da vida etérea da alma, poderíamos escrever um número tão longo quanto o equador terrestre e supormos que envelhecemos esse número de séculos sem que na realidade nossa alma conte um dia sequer a mais. Olha só como ele está dizendo agora, que a vida etérea da alma, ela não tem essa percepção do tempo que nós temos. Perguntar, por exemplo, qual a idade de uma alma? Qual a idade de um espírito? Quando ele começou? Certamente ele teve a sua origem, mas é uma origem que se perde no tempo. Mesmo que nós tivéssemos uma compreensão ou uma referência que seria o tempo do nosso planeta, que ele tem ali os seus 4,5 bilhões de anos, quem garante que nós não temos mais que isso? Seria uma medição pela nossa competência, pelos nossos valores, pela nossa evolução? E ainda que fosse medido por isso, como é que nós podemos imaginar que a nossa idade é tão pequena assim? E depois, somando a esse número indefinível de séculos, uma série de números iguais, tão longa como daqui ao Sol, ou ainda maior, se imaginássemos viver durante uma sucessão prodigiosa de períodos seculares, representadas pela soma desses números, quando chegássemos ao fim, o inconcebível amontoado de séculos que passaria sobre a nossa cabeça seria como se não tivesse existido. Diante de nós sempre estaria toda a eternidade. Aqui me fez lembrar os grandes navegadores lá dos séculos XV, XVI, quando imaginavam que poderiam seguir numa determinada direção, para o sul, para o norte, para o oriente ou para o ocidente, e chegassem ao final do nosso mundo. Outros, falando sobre a circunnavegação, imaginando que o nosso planeta era redondo, ele imaginava que ele ia naquela direção e só seria parado se encontrasse algum obstáculo, mas que a princípio não teria fim. É a mesma coisa que acontece quando nós vemos esses equipamentos que nós enviamos para o espaço. Temos ali a sonda Voyager, que hoje já está chegando no final do nosso sistema solar. Quando enviaram, imaginavam que um dia ela chegaria no seu limite. Talvez no seu limite funcional, talvez no seu limite estrutural, sendo degradado, sendo destruído por algum outro astro, algum evento. Mas se não fosse por isso, qual seria o seu limite? Ela ficaria presa
numa órbita gravitacional de uma estrela, talvez de uma galáxia. Mas se não houvessem essas barreiras, ela continuaria viajando até, aí poderíamos dizer, até o final dos tempos. Só que mais uma vez a gente entra naquela questão, o tempo não tem fim. Então ela continuaria viajando indefinidamente. Informação curiosa, mas muito pouco assimilável para nós, né? E continua. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão transitória das coisas. A eternidade não é suscetível de alguma medida, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo é presente. Se séculos de séculos são menos do que um segundo em relação à eternidade, o que é a duração da vida humana? Bom, nós entramos agora numa parte interessante dessa análise do tempo, que ela entra em choque com aquilo que a nossa percepção nos apresenta e aquilo que a nossa razão tenta alcançar. Para a ciência, como eu disse há pouco, tudo tem começo e tem fim. Para o nosso entendimento dessas questões espirituais que agora são apresentadas para nós, o tempo não tem começo e não tem fim, Deus não tem começo e não tem fim, nós temos começo, mas não temos fim. Então nós pensamos assim, bom, a doutrina espírita me fala uma coisa, porque já que a fonte do conhecimento que nós temos agora é uma fonte que vem do mundo espiritual a partir desses nossos estudos, a nossa razão fala diferente, porque nós dependemos daquilo que a ciência passa para nós. E nesse caso, Brás, quando fala que Deus é incriado ou incriável, ainda assim levanta-se essa questão. O argumento da ciência é exatamente esse. Se Deus criou o universo, quem criou Deus? Aí vamos dizer, mas Deus é eterno. Aí vamos dizer assim, é impossível alguma coisa não ter tido um começo. Então, na verdade, é só uma questão de teoria que nós vamos agora abraçando. Só um instantinho, pessoal, por favor. Vamos lá. Então, temos apenas essa visão a título de conhecimento, esse texto a título de conhecimento. Porque, na verdade, nós não conseguimos ainda compreender, até mesmo para os espíritos que desencarnam, como a gente já conversou, demora muito tempo para que eles possam se envolver exatamente com essa realidade e se afinizar com esse novo modo de pensar. Poderíamos dizer que somente aqueles espíritos muito evoluídos, e quando nós falamos evoluídos, nós falamos daqueles que nem sequer mais têm contato com mundos como o nosso, são aqueles que vivem com a consciência envolvendo tudo que acontece no universo, naquela sintonia direta com Deus, algo que também para nós foge a essa realidade, porque para nós tudo é hierarquizado. Então você vai numa empresa, você tem um diretor-presidente, você tem ali o seu assistente, tem ali os seus diretores, os seus gerentes, os seus chefes, os seus funcionários, tudo para nós é hierarquizado. Mas quando nós falamos do mundo espiritual, nós entendemos que Deus é aquela consciência suprema e que abaixo dele nós temos todos os espíritos que se envolvem com o desenvolvimento do universo e até mesmo com sua própria evolução. Então, no mundo espiritual, quando nós desencarnamos, a primeira visão que nós temos é sobre a nossa própria vida. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Aí, depois de um certo tempo, nós começamos a expandir um pouco mais a nossa consciência e começamos então a analisar as nossas encarnações anteriores, na minha última encarnação, na encarnação antes dessa e depois antes dessa. E a nossa curiosidade começa a se instigar, principalmente para aqueles que são os mais investigativos, querendo saber exatamente quando nós começamos a existir. Kardec fez essa pergunta no Livro dos Espíritos,
perguntou, por exemplo, quando que um espírito nasce. E aí os espíritos responderam que eles não sabem. Que esse é o tipo de informação que se encontra encoberta pelos mistérios de Deus. Então nem eles têm essa percepção. E é claro, quando nós falamos eles, nós falamos daqueles espíritos que participaram do desenvolvimento da doutrina espírita. São aqueles que foram teólogos, aqueles que foram cientistas, aqueles que foram filósofos, que estão ainda vinculados aqui ao mundo material. Então nós podemos dizer assim que eram as maiores mentes do mundo espiritual, mas eram as maiores mentes desse nosso ambiente. Daqueles espíritos que já se livraram desse vínculo com o mundo material, eles certamente têm uma percepção muito maior. Que nós podemos até imaginar que um espírito possa dizer assim, sim, nós podemos dizer quando um espírito foi criado. Nós podemos dizer quando você foi criado. Mas certamente a visão que eles têm é muito maior, muito mais ampla do que aqueles que se encontram aqui. Então nós vamos percebendo que esse entendimento, essa percepção, ela vai aumentando conforme o espírito vai expandindo a sua consciência. Mas para a ciência isso é irrelevante, já que a ciência sequer considera o mundo espiritual como uma realidade. Por que a ciência vai se preocupar, por exemplo, se um espírito continua vivo no mundo espiritual? Se ele é imortal, se ele é mortal? Se Deus é eterno ou se não é? Tudo isso entra naquela esfera, naquele ambiente das crenças. É a minha fé que diz que isso acontece. Então temos aquele conflito. Aquilo que nós entendemos a partir do mundo espiritual e aquilo que nós conseguimos de fato compreender a partir do entendimento da ciência física, da ciência terrena. A ideia que nós temos desse conflito, ela vai se dissolvendo gradualmente a partir do momento em que nós conseguimos fazer uma ligação entre a ciência física e o conhecimento do mundo espiritual. Ou seja, eu sei que a ciência hoje só é capaz de me dar esse conhecimento de acordo com suas limitações. Mas que existe algo muito mais, existe algo muito maior para desvendarmos no futuro. E esse futuro acaba chegando para nós de um modo meio problemático, porque aí nós entramos no campo da imaginação e da fé. Para aqueles que são mais exaltados na fé, acabam criando as suas próprias fantasias. Basta a gente imaginar que Deus, sendo eterno, imutável, soberanamente justo e bom, como Kardec definiu para nós, ele é para muitas pessoas aquele velhinho de barba branca sentado num trono. Para outros é algo imaterial, apenas uma consciência. Mas como nós vamos imaginar alguma coisa que não tem forma? Daí então, nesse primeiro capítulo, quando Kardec fala para nós sobre o espaço, o tempo e a matéria, que nós vamos entrar agora, é algo que foge completamente da nossa realidade material, da nossa realidade humana. Então nós deixamos abertas essas possibilidades de entendimento no futuro, conforme a nossa consciência vai se desenvolvendo. Mas temos que ter muito cuidado para não extrapolarmos aquilo que é real e entrarmos naquilo que é fantasioso. Basta a gente lembrar que quando nós falamos sobre o espaço, nós temos o espaço físico, material, mas também podemos dizer que temos um espaço espiritual. Para muitos é o céu, para muitos é o inferno, para outros são ambientes, esferas, dimensões. Então nós vemos ali uma série uma variedade muito grande de definições e entendimentos que nós temos sobre aquilo que foge a essa realidade. Então a gente vai se aprofundando cada vez mais, acompanhando o desenvolvimento da ciência, mas também permitindo que a nossa imaginação vá além daquilo que a ciência não pode compreender, mas sempre caminhando com os pés no chão, que é o mais importante. Fundamentalmente pensarmos assim. Pessoal, eu não estou lendo a área de texto, porque eu estou aqui acompanhando, tentando seguir para vocês esse raciocínio. Vou dar uma olhadinha rápida aqui do que vocês colocaram.
Angelina colocou, será que um dia os cientistas, deixando os conceitos materialistas, não terão outra visão? Na verdade, Angelina, a ciência, ela depende de dados, ela depende de informações. Então, na verdade, a ciência, ela não é materialista para combater aquilo que existe no mundo espiritual. Ela é chamada de materialista porque ela depende desses dados para poder estabelecer as suas regras, estabelecer ali seu próprio conteúdo. Então, como é que você vai deduzir alguma coisa do mundo espiritual se você não tem nada concreto em que você possa se apegar para chegar a essas conclusões? Então, na verdade, a ciência, ela não é uma instituição que se tornou vilã contra aqueles que têm as suas crenças, contra aqueles que têm a sua fé. Na verdade, a ciência, muito mais do que uma instituição, ela é apenas um processo de busca de conhecimento. Então ela vai absorvendo, ela vai acumulando tudo aquilo que vai chegando de acordo com suas descobertas. Então a ciência, ela não vai negar o mundo espiritual. Na verdade, ela espera comprovar o mundo espiritual. Porque a ciência não nega a existência de Deus. Ela não é contra as religiões como nós imaginamos. A ciência é a grande sábia do mundo material e a religião é a grande sábia do mundo espiritual. E as duas estão em eterno conflito. Não. A ciência simplesmente aguarda o desenvolvimento dos fatos. Agora, com essa nova teoria da física quântica, ou mecânica quântica, como imaginarem, como quiserem, ela é, na verdade, uma ciência que começa a analisar um novo campo de energia que até muito tempo era ignorada, que até pouco tempo era ignorada. Então nós tivemos ali os elétrons que vão mudando de eletrosfera, vão dando aqueles saltos que ninguém sabe nem como nem porquê, mas simplesmente sabe que acontece. E no momento em que um elétron dá um salto dessas esferas, ele então, no momento em que ele avança para uma esfera, ele absorve energia. Então, se ele está na primeira camada e vai para a segunda camada, lembrando que nós temos aquelas 7 camadas, né? Ou 8 camadas. Então, quando ele sai da camada mais interna e passa para a camada externa, ele precisa de energia para dar esse salto. No momento em que ele volta da camada mais externa para uma camada mais externa, ele libera energia. E é exatamente essa energia liberada que a ciência quântica hoje, a mecânica quântica, procura entender. E aí começaram a surgir todas as especulações a respeito da existência ou da possibilidade, vai com Deus, André, ou da possibilidade da existência do mundo espiritual dentro desse campo de energia. Então nós, da doutrina espírita principalmente, demonstramos ali uma certa empolgação com essa novidade, mas ainda está muito longe de trazermos uma definição, algo concreto a respeito dessa realidade. Então nós tivemos, principalmente no final do século XIX, começo do século XX, muitos cientistas, nomes significativos para a ciência, que começaram a estudar os fenômenos, principalmente de materialização. Porque os fenômenos de manifestações dependeria então do estado psicológico, dependeria do conteúdo. Então seria uma análise muito subjetiva. Cada cientista, analisando cada tipo de evento, chegaria então a um tipo de conclusão. Já no caso das materializações, seria então simplesmente condensação de energia que se tornaria palpável para ser avaliada. Então é interessante para quem gosta desse tema analisar aquilo que Cesare Lombroso, Gabriel Delany, William Crookes e tantos outros, Alexander Aksakov. Então são outros cientistas que naquela época se dedicavam a esses estudos e eram homens da ciência. Aí depois que a doutrina espírita começou a perder força na Europa, exatamente pelas diversas circunstâncias
que nós já conversamos, né, guerras, perseguições e tudo mais, a doutrina espírita veio para o Brasil e teve uma redução significativa nesse seu aspecto científico. E começou a fazer um trabalho muito mais moral e religioso, vamos dizer assim, fazendo com que ela tomasse outra direção. Não menos importante, a doutrina espírita não sofreu prejuízo com isso, pelo contrário. O objetivo dela é a transformação moral, é a evolução do espírito. Apenas o aspecto científico era analisado e que poderia trazer para nós uma base mais profunda. Agora, quer dizer, enquanto aqui no Brasil nós tivemos uma pequena perda nessa avaliação do aspecto científico, nós tivemos um ganho significativo dentro desse campo moral e espiritual. Então, nos dois lados, nós tivemos ganhos e perdas. Mas, de modo geral, a doutrina espírita se beneficiou do mesmo jeito. Então, ao analisarmos esse aspecto científico, nós vemos então que a ciência hoje necessita de dados. Então, não vejamos a ciência como vilã. Até mesmo os ateus, como nós já conversamos, ou aqueles que são agnósticos, o agnóstico é aquele que não nega a existência de Deus, mas ele precisa de comprovação. Já o ateu é aquele que nega a existência de Deus. Nega por convicção. Mas, na verdade, como eu comentei com vocês, numa outra situação, é como se nós estivéssemos vendo de cima uma ilha e nós tivéssemos ali dois nativos discutindo o que será que existe além da ilha. Como eles não têm subsídios para poder falar sobre isso, todas as discussões ficam em torno da ilha em que eles vivem. Vão discutir a extensão, vão discutir a geologia, o tempo, quem são os habitantes, isso e aquilo. Mas eles não podem debater aquilo que não conhecem. Então todo esse debate da ciência vista a partir da ideia do ateísmo. Porque todos nós imaginamos que todo cientista ele é ateu. Na verdade, nós temos muitos cientistas que trabalham em prol de suas crenças, de suas religiões. Como é o caso que nós vimos na própria doutrina. Nós temos ali físicos, químicos, biólogos, médicos, enfim, vários homens de ciência que trabalham para alcançar esse conhecimento. Mas ainda falta talvez alguma coisa que dê um direcionamento maior. Porque nós percebemos que são buscas e lutas isoladas. Cada um procura fazer do seu jeito. Mas nós não temos uma ciência organizada, um aspecto científico organizado, como havia no começo do século XX, final do século XIX. Então, na verdade, nós temos que a busca do mundo espiritual ela continua. O que a religião mais quer, o que a ciência mais quer, é expandir cada vez mais o seu conhecimento. Só que nas condições atuais, o seu conhecimento é limitado àquilo que ela pode perceber. Nós tivemos, por exemplo, naquele acelerador de hadrons, né, lá na Suíça, são ali quase 30 quilômetros de extensão, ou naquela circunferência, eles estavam então montando, né, e segundo documentários que nós vemos hoje, nós temos muitas pesquisas para tornar isso mais popular, numa linguagem mais acessível. Dizem que esse equipamento, esse acelerador, ele é o equipamento mais complexo já desenvolvido pela humanidade. Nunca antes na história desse planeta, como já dizia alguém, houve algo tão complexo como isso. Por mais que o homem já tenha ido para o espaço, por mais que nós já tenhamos mandado sondas espaciais, por mais que o homem tenha se aprofundado na genética, essa tecnologia foi a mais avançada que a humanidade conseguiu chegar. E aí, então, fazendo essas experiências, foi exatamente para chegar naquilo que o cientista Dr. Higgs, na década de 50, década de 1960, alguma coisa assim, ele então tinha elaborado uma ideia, falado sobre não apenas partícula, né, ou bóson de Higgs,
mas ele tinha falado sobre campo de Higgs. Esse campo, segundo ele, era um campo sustentado. Valeu, Pedro, até mais. Era um campo que tinha como componente um elemento desconhecido, que a partir do momento em que as energias entravam nesse campo, elas começavam então a se condensar, começavam a se juntar e formar aquilo que nós entendemos como átomos, com seus prótons, elétrons e nêutrons. Então esse campo de Higgs era algo existente no espaço, segundo ele, que existe desde o início dos tempos, aqui no nosso universo, e foi fundamental para a formação daquilo que nós temos de estrelas, galáxias e tudo mais. Então trouxe essa teoria, era uma ideia que ele tinha colocado. Ele falava assim que a matéria se forma de alguma coisa, de alguma forma. E aí então ele trouxe essa teoria. E aí então veio com a ideia também desse campo de Higgs, que ele era formado por uma partícula universal que se chamaria a partir dali como também bóson de Higgs. Nós lembramos que os espíritos falam daquele nosso bom e velho fluido cósmico universal, que é um fluido universal que é a base de tudo que existe, de tudo que nós conseguimos ver, compreender, entender. E aí então vem esses cientistas procurando esse tal bóson. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois no próximo capítulo, ou no próximo item que tem aqui, que é o item que fala exatamente sobre matéria. Esse início nós estamos falando sobre o tempo e o espaço, e agora vem a matéria. Porque até mesmo essa matéria que nós temos aqui, ela tinha um entendimento restrito para aquilo que o século XIX entendia. Porque embora Galileu, com todo o seu conhecimento, trouxesse para nós um entendimento maior sobre essa realidade do mundo material, do universo material, ele não poderia ir além daquilo que a nossa ciência compreendia. Nós lembramos que os espíritos não fazem revelações bombásticas, mas eles acompanham as nossas descobertas, as nossas conclusões. Então nós vamos falar sobre o estado da matéria, que era conhecido naquela época, e atualmente os 7 estados da matéria. E muito mais do que esse estado da matéria, nós vamos conseguir nos aprofundar para entender do que é feita a matéria, que são descobertas recentes, e ainda assim descobertas muito controversas. Se pensarmos nesse acelerador de partículas, fizeram uma experiência em 2012 em que, depois de conseguirem pegar um próton de um lado, que é aquela carga positiva, e um próton do outro lado, os dois circulando à velocidade da luz dentro daquele acelerador, e as duas se chocaram, houve então um impacto e fragmentos desse próton começaram a se espalhar. E eles conseguiram registrar isso. Não é algo palpável, pegaram com uma peneirinha, com um aspirador de pó, nada disso. Conseguiram registrar, através dos dados que aquela explosão acabou fornecendo, e aí então os cientistas descobriram alguma coisa nova. E essa descoberta, na visão deles, era exatamente essa partícula fundamental, esse bóson de Higgs. E aí então essa descoberta foi anunciada numa grande convenção de cientistas, transmitida online para vários países, inclusive para o Brasil. Me recordo que o Instituto de Física da Universidade de Campinas, aqui em São Paulo, da Unicamp, os cientistas estavam online eufóricos, ouvindo essa descoberta. E os cientistas então disseram aquela clássica frase: nós conseguimos. Estouraram champanhe, fizeram e aconteceram. O próprio Stephen Hawking, aquele famoso cientista que nós temos hoje, também aceitou inicialmente essa possibilidade, mas depois de um tempo, analisando as informações que chegaram, ele acabou dizendo assim: peraí, eu acho que não é isso que a gente está procurando. Aí o meio científico começou a ficar naquela decepção, naquela desolação toda, e começaram a fazer novas análises desses dados.
até mesmo tinham imaginado que essa descoberta que eles alcançaram, encontraram uma partícula que era mais rápida que a luz. E nós lembramos que a nossa ciência hoje só é capaz de identificar a luz como sendo um elemento que alcança a maior velocidade no universo. E aí então, nessa experiência, eles acharam alguma coisa que parecia ser mais rápida que a luz. Isso, claro que não vai mudar o preço do pãozinho, não vai limpar a Baía de Guanabara, nem nada. Mas para a sociedade médica, para a sociedade científica, imaginar que alguma coisa pode ser mais rápida que a luz, muda o conceito de muitas teorias que eles estudavam até então. E aí pensaram, alguma coisa mais rápida que a luz. Depois de um certo tempo perceberam que não, estavam enganados. Então nós vemos assim que a ciência procura gradativamente ampliar o seu conhecimento sobre o tempo, sobre o espaço e também sobre a própria matéria. Então esses três temas que nós estamos estudando agora, e que foi proposto por Galileu naquela época, e que Kardec conseguiu organizar tão bem, são três elementos que até mesmo na atualidade a nossa ciência procura se desenvolver, se aprofundar. Quando exatamente ela vai conseguir tocar na ideia do mundo espiritual, em que momento a ciência vai conseguir cruzar o caminho do mundo espiritual, nós não sabemos. Isso vai depender muito do caminho que nós direcionarmos. E a gente percebe hoje, quando fala sobre ciência materialista, nós falamos da ciência que procura estudar aquilo que para ela é palpável, para ela é aceitável. Quando a ciência começar a voltar seus olhos para entender essa realidade do mundo espiritual, talvez nós tenhamos uma aproximação que seja mais rápida. Mas a princípio daquilo que nós vemos, não será tão cedo, a menos que seja um acidente de percurso. Como acontece muitas vezes. A gente lembra que o próprio raio-x foi descoberto por acaso. Claro que o acaso, entre aspas, porque os cientistas procuravam encontrar alguma coisa que atendesse à sua necessidade naquele momento, e acabou encontrando então a radiografia. Pelo fato de encontrarem isso, sem nenhum tipo de explicação, sem nenhum tipo de entendimento, nós vemos que foi acidental. Então talvez no mundo espiritual nós tenhamos algum cientista que fique invocado com alguma coisa que encontrou, que tem ali a intenção direta de avaliar o mundo espiritual, como aconteceu com os cientistas no início do século XX, né, no caso de William Crookes, que estudava os raios catódicos. Deus, o que será que é isso? Mas seja lá o que for, ele conseguiu encontrar esses raios catódicos, conseguiu ali criar as válvulas, e a partir dali a tecnologia, principalmente das telecomunicações, da eletrônica, começou então a se desenvolver. E de repente, no meio do caminho, ele encontrou com fenômenos espirituais. E a partir desses fenômenos, ele começou então a trazer para nós subsídios importantes. O Tesla, a mesma coisa também, foi outro que acidentalmente foi encontrando algumas coisas interessantes, mas a maioria certamente foi desenvolvimento do seu próprio raciocínio. Mas enquanto a ciência não se voltar para o mundo espiritual, nós teremos que fazer ali um estudo paralelo, tratando o mundo espiritual como objeto de fé, sendo que na verdade o mundo espiritual é um elemento concreto. E a doutrina não trouxe para nós, mesma coisa, Fletcher. A penicilina também é outro caso que, por acaso, foi descoberta. Então hoje nós temos a religião e a ciência caminhando paralelas, sem muito interesse em se aproximar uma da outra, até porque a religião, se ela começar a ser provocada pela ciência, ela vai se fechar cada vez mais. Porque você colocar o seu objeto de fé sob análise e julgamento de um equipamento, de uma teoria, é algo que viola aquilo que você acredita até então. Deus é intocável, a história de Jesus é intocável,
o mundo espiritual, do modo como ele é entendido hoje, ele é intocável. Então, na verdade, nós temos que aguardar o contato, o cruzamento entre esses dois caminhos, a ciência se fortalecendo com essas novas descobertas através da sua espiritualização, e a religião colocando os pés de volta no chão para avaliar de fato se o objeto de suas crenças são reais ou simplesmente frutos da imaginação. Imaginar, por exemplo, que Deus tudo pode, que Deus tudo faz, que Deus tem o poder de fazer e acontecer, é algo muito presente em todas as religiões. Porém, conforme a gente vai aprendendo, e a doutrina nos coloca isso com muita propriedade, mostra que muitos eventos desconhecidos fazem parte de leis que começam a ser descobertas. E a partir dessas novas descobertas, nós vamos então ampliando esse nosso conhecimento. Só que ainda são leis que dizem respeito ao mundo não material, ao mundo imaterial, que a ciência não se preocupa em estudar, em avaliar. Imaginarmos, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, a biologia, o que seria no universo da biologia, falando sobre a bioquímica, falando sobre a medicina, falando sobre as várias ciências que atuam nesse campo da biologia, da vida orgânica, o salto que ela daria se entendesse a influência dos espíritos, ou a influência dessas energias sobre o nosso organismo. De falarmos, por exemplo, sobre a matéria a partir de uma estrutura desconhecida pela nossa ciência terrena, nossa ciência material, se entendesse esses fluidos sutis, se entendesse esse universo sutil, a existência do espírito também envolto num corpo que é material, mas de uma matéria desconhecida. Então nós podemos ver assim que o conhecimento do mundo espiritual é como se nós conseguíssemos subir num muro e olhar por cima dele e perceber que nós estávamos encaixotados dentro de uma pequena propriedade e víssemos que fora dela existisse um universo a ser também conhecido. Então, mas não é simplesmente assim. A ciência vai se jogar num vácuo, num espaço vazio, simplesmente para ver o que acontece. A ciência ela é mais ou menos como aquela história de João e Maria, em que em que os dois, os jovens, vão se perdendo no meio da floresta e vão deixando migalhas, exatamente para que essas migalhas sejam seguidas por eles mesmos para não se perderem. Então, na verdade, a ciência ela evolui segundo as pistas que ela vai encontrando. Se ela acha alguma coisa interessante de ser avaliada, ela segue naquela direção. Depois ela vai seguindo. Ela não pode simplesmente criar uma teoria e, a partir dessa teoria, criar os elementos. Porque é exatamente isso que nós já vimos dentro das religiões tradicionais. E a doutrina espírita faz o contrário. Porque as religiões tradicionais esperam, na verdade, que a ciência faça aquilo que é chamado de engenharia reversa. Ou seja, você pega alguma coisa pronta e aí então você desmonta essa coisa para ver como ela funciona. O que as religiões hoje fazem então? Te apresentam um livro sagrado em que você tem um criador, você tem ali a criação e você tem as criaturas, e a ciência tem a obrigação de desvendar esse mistério. Aquilo que a doutrina espírita fez, considerando esses elementos de fé, foi exatamente o contrário. Observava os fenômenos e começou, por esse processo científico, a construir o seu entendimento. E a gente conhece, e essa é a grande importância de conhecermos a história da doutrina espírita, quando temos ali aqueles que faziam as reuniões mediúnicas, Allan Kardec sendo convidado para participar de uma delas, analisou o fenômeno, analisou o médium, o conteúdo que foi apresentado, e aí então perguntou quem era essa consciência, e aí então o espírito se identificou. Eu sou um espírito. Seria como se
naquele dia com nuvens carregadas, de repente se abrisse um buraco e entrasse um feixe de luz. Seria como se, fazendo uma comparação das expectativas que nós temos hoje, seria como se nós tivéssemos uma nave espacial pousando num lugar público dizendo: nós não somos desse planeta e nós existimos. E a partir daquele momento nós tomássemos consciência dessa realidade extraterrestre. E na verdade nós colocamos uma realidade espiritual, extrafísica, metafísica. Então nós vemos assim, a doutrina ela foi sendo construída a partir dos elementos que foram sendo percebidos. Não é imaginar, por exemplo, que, com a exceção de Deus, que não temos como trazer nenhum tipo de comprovação material, mas apenas análises filosóficas, raciocínios e tudo mais. Mas falarmos, por exemplo, o espírito vai para o céu. Era a crença até então. Mas onde está esse céu? Do que ele é feito? E aí então, se o céu é apresentado, a ciência não tem interesse em se lançar num objeto de fé para comprovar se é verdadeiro ou não. Ela continua pesquisando o universo material, o universo das energias, o universo das partículas. Se por acaso ela chegar e bater as portas do mundo espiritual e dizendo: nós chegamos até você seguindo essas pistas, ótimo para nós. Mas enquanto isso ela vai pesquisando aquilo que está a seu alcance. Então temos que ter paciência, porque a nossa ciência não é a vilã do nosso desenvolvimento espiritual. Ela apenas não se deixa iludir, mas ela continua também indo em busca de respostas. Basta a gente lembrar, com a definição mais clara que nós temos, que a ciência hoje continua tentando entender do que é feito o universo, quando o universo surgiu e quem criou o universo. Nós colocamos Deus, eles falam: não vem com essa história de Deus. Que é exatamente aquilo que Carl Sagan falava: se Deus criou o universo, quem criou Deus? Então a ciência continua buscando, sem ser vilã. Vilões são aqueles que agem de má fé. E essa má fé nós temos desde o campo filosófico, o campo religioso, como o campo científico. Então todos procuram, querem chegar a essa verdade, todos querem encontrar essa verdade. Vamos aguardar pacientemente, buscando o nosso próprio conhecimento, lembrando que essa verdade não tem como objetivo apenas a satisfação da nossa curiosidade, mas a verdade tem para nós um efeito muito maior. É fazer com que nós, de fato, trabalhemos de acordo com essas leis a partir do momento em que nós conhecemos, em que nós as conhecemos. E aí nós entramos no campo moral. Por que modificar os meus valores? Por que modificar as minhas condutas? Então esse entendimento mais científico, esse aspecto mais científico, vai me ajudar, me estimular, me impulsionar a essa transformação. Mas enquanto eu não faço essa ligação, eu simplesmente encontro as descobertas por encontrar. Eu sei porque eu sei e já me satisfaz. Então, teremos que fazer esse vínculo, essa conexão entre o mundo físico e o mundo espiritual e agir de acordo com essas leis para buscar de fato esse propósito maior, que é a nossa evolução. Bom, pessoal, fechando por aqui algumas divagações aqui no final do nosso estudo, mas é válido para nós de tentarmos realmente entender. Como eu falei para vocês de uma outra vez, muitas vezes nós estudamos alguns fenômenos mediúnicos ou algumas potencialidades mediúnicas e nos perguntamos: mas por que nós temos que estudar isso? Certa vez, conversando com uma amiga, a gente estava estudando sobre tipos de mediunidade, em especial alguns tipos de psicografias, e ela me perguntou assim: mas qual a importância de nós estudarmos isso? É a mesma importância que um cientista tem de estudar um bóson de Higgs. Quer dizer, o que vai mudar exatamente a partir do momento em que nós desvendarmos esse elemento inicial? Vai mudar porque nós vamos começar a fortalecer cada vez mais o nosso entendimento
sobre esse contexto geral, essa estrutura geral que nós vivemos hoje. Conhecer um fenômeno mediúnico é um pequeno elemento, muito específico de um determinado tipo de evento, mas que para nós vai fortalecer cada vez mais a nossa convicção sobre a imortalidade do espírito. Então nós vamos aprender a observar mais o mundo, a observar melhor os fenômenos, a entender os fenômenos para criar um alicerce sólido e indestrutível para construirmos depois esse nosso objeto de fé, que se tornará naturalmente num objeto de convicção, que é isso que nós esperamos. Então nós estudamos às vezes temas que parecem irrelevantes para esse objetivo geral, reforma íntima, imortalidade, etc. e tal, mas esses pequenos detalhes, eles são tijolos que vão sendo colocados numa grande construção. Então tudo para nós é válido. A filosofia acadêmica dentro da doutrina espírita é fundamental para nós estudarmos cada vez mais. Bom, no nosso próximo encontro, na quarta-feira, nós vamos estudar então sobre a matéria. Vou trazer para vocês aqui mais algumas informações sobre aquilo que a ciência hoje apresenta para nós sobre matéria e aquilo que o mundo espiritual traz para nós sobre essa realidade material. Matéria item número 3, isso aí. Então, fechando por aqui, pessoal, eu vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer para nós aqui o encerramento, e daqui a pouquinho então a gente volta para concluirmos o nosso estudo. Lembrando naturalmente que, assim como a ciência hoje, os maiores filósofos não conseguem ainda definir esses temas, tempo, espaço e matéria, nós também não temos como chegar a dizer assim, olha, nós já estudamos e já sabemos tudo sobre